Aqui, uma comparação para você diferenciar o conceito de rapidez média do conceito de velocidade média. No dia a dia, nós usamos o conceito da rapidez média ao falar como: mãe, eu vou sair, mas não vou demorar. Eu voltarei rapidinho. Veja que nesse caso você está considerando uma distância percorrida de ir e voltar a algum lugar até a sua casa em um pequeno intervalo de tempo, para ser ligeiro, para voltar rápido. Contudo, do ponto de vista da velocidade média, você tem uma velocidade média nula, pois seu deslocamento foi nulo. Seu trajeto para ir foi igual ao trajeto para voltar, independente de quanto tempo você levou para ir ou voltar. Isso é interessante para mostrar como uma grandeza escalar, como a rapidez média, é diferente de outra grandeza vetorial, como a velocidade média. Por tal motivo, você deve dar importância aos sinais das grandezas vetoriais. Então, agora vamos ver essa comparação. Rapidez média é calculada pela razão da distância percorrida pelo intervalo de tempo. Lembrando que distância percorrida é o módulo do componente do deslocamento. A rapidez média é um número, é um escalar, é não negativo, é igual à velocidade média quando o objeto tem a mesma direção e sentido do movimento. A velocidade média é calculada pela razão deslocamento pelo intervalo de tempo, é uma grandeza vetorial, significa que pode ser negativo, nulo ou positivo, e a magnitude é numericamente igual à inclinação da reta. Nesse curso, nós vamos trabalhar mais com a velocidade média. A velocidade média pode não caracterizar completamente o movimento quando a velocidade não é constante ao longo de todo o tempo de observação. Vejamos dois exemplos de movimento. Estou apresentando aqui o primeiro. Note que é um gráfico da posição em metros versus o tempo em segundos. O movimento ele se dá primeiro através da trajetória 1 e depois através da trajetória 2. Nas duas trajetórias, o movimento é para frente, pois a inclinação da reta, nesse gráfico, é positiva. No primeiro movimento, um objeto tem uma velocidade média de 5 metros por segundo e depois de 10 metros por segundo. Por que 5 metros por segundo no primeiro trajeto? Porque a velocidade média é calculada pelo deslocamento pelo intervalo de tempo. O deslocamento nesse primeiro intervalo é de 10 metros e o intervalo de tempo de 2 segundos. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5 metros por segundo. No segundo trajeto, a velocidade média é de 10 metros por segundo. Por quê? O deslocamento se dá de 10 para 30 metros, ou seja, o deslocamento é igual a 20 metros. E num instante de tempo de 2 a 4 segundos, ou seja, 2 segundos. Então, a velocidade média será igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10 metros por segundo. Agora, se considerarmos o ponto inicial e final dados pela reta verde, a velocidade média vale 7,5 metros por segundo, pois o deslocamento sai de 0 a 30 km no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos. 30 dividido por 4 é igual a 7,5 metros por segundo. Então, apenas para recordar, observe que a magnitude da velocidade v1, 5, é menor que a magnitude da velocidade v2, 10. Isso é nítido pela inclinação das retas. Note que a reta azul é menos inclinada do que a reta vermelha. Quanto maior o módulo da velocidade, quanto maior a magnitude da velocidade, maior será a inclinação da reta. Agora vejamos um outro tipo de movimento. Novamente, temos um gráfico da posição em metros pelo tempo em segundos. Agora veja que o movimento é diferente. O movimento em 1 e depois o movimento em 2. Qual a velocidade média em 1? Será o deslocamento, 20 menos 0, pelo intervalo de tempo, 2 menos 0. Então a velocidade média agora é 10 metros por segundo. E a velocidade média no segundo trajeto será igual ao deslocamento de 20 para 30 metros, ou 30 menos 20, que é igual a 10 metros, dividido pelo intervalo de tempo de 4 menos 2 segundos. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5 metros por segundo. Veja que a inclinação da reta na primeira parte da trajetória é maior
que a inclinação na segunda parte da trajetória. Agora, e a velocidade média do ponto inicial ao ponto final? Será igual ao deslocamento 30 menos 0, pelo intervalo de tempo 4 menos 0. Ou seja, a velocidade média é igual a 7,5 metros por segundo. Vemos que esse segundo movimento é diferente do primeiro, pois no primeiro trecho a inclinação da reta mostra que a velocidade é maior do que no segundo trecho, onde a velocidade é menor. Contudo, considerando o movimento como um todo, temos uma mesma velocidade média. Isso significa que a velocidade média não é muito precisa, porque não descreve corretamente o que acontece entre os pontos inicial e final.